Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h50, horário de Brasília, está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. E hoje, 22 de outubro, é aniversário da cidade de Boca do Acre, no Amazonas, Brejo Grande, em Sergipe, Mogi-mirim, aqui em São Paulo, e Vacaria, no Rio Grande do Sul. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje. Aliás, são várias cidades, a lista de aniversariantes, os municípios aniversariantes, hoje a lista é enorme. Hoje é o dia do paraquedista e do enólogo. Amanda Klein, Silvio Navarro, vocês vão comemorar o dia do enólogo tomando vinho? Eu não sou muito de vinho. Eu adoro um vinho. Tá vestida muitas em homenagem aos enólogos. É verdade, os enólogos. Silvio também. Eu também. Você? Gosto. Aliás, combinando hoje, olha, sintonia. Hoje não vamos divergir. Não, hoje viemos propositalmente em sintonia. Olha, você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube e pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Temos também um Twitter oficial, um Instagram oficial, @Opinião Rede TV. A gente espera a sua participação usando sempre a hashtag Opinião no Ar. Nosso assunto de hoje é o seguinte: empreendedorismo. Você tem vontade de abrir seu próprio negócio? Sabe o caminho que deve seguir? Os erros que não pode cometer? Sabe onde estão as melhores oportunidades? Para falar sobre tudo isso, está aqui com a gente no estúdio o meu amigo Thiago Brunet, mentor de negócios, escritor de sucesso, autor de vários livros best-seller, entre eles Emoções Inteligentes. Thiago, obrigado pela participação. Obrigado, Lacombe. Prazer estar aqui, todo mundo da mesa. Muito obrigado pelo convite. Legal. Olha, a gente vai conversar também aí pelo telão com Daniel Bergamasco, jornalista e autor do livro Da Ideia ao Bilhão, né, que aborda as estratégias das primeiras startups do Brasil. Daniel já está aqui no telão com a gente. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos vocês. Prazer falar sobre esse assunto fundamental para o Brasil de hoje. Vamos tentar ajudar o pessoal a investir, a encontrar caminhos aí no meio da crise. E vamos lamber um pouquinho a cria também, né? Acho que não fica tão chato assim. A gente tem um tweet, vamos botar um tweet aqui no telão, um elogio ao programa da Rose Nicoletti, Opinião no Ar, o melhor programa da TV. Que legal. E aí embaixo a chamada, né, do nosso tweet oficial, Opinião Rede TV, com a foto do Thiago e a foto do Daniel. Bacana. Para falar de empreendedorismo, eu vou abrir aqui a nossa conversa com o Thiago Brunet, mentor empresarial, mentor de pessoas, também pessoas físicas, né? Ele ajuda tanta gente famosa. Não sei se ele pode dar a lista de clientes dele, talvez não pode. Mas tem muita gente famosa que, né, consegue aí ter a ajuda do Thiago sempre por perto dele. Autor de best-sellers, de vários livros que venderam muito. E eu vou abrir nossa conversa, esse papo sobre abrir o seu próprio negócio, né? Começar um caminho novo na vida, perguntando o seguinte: eu costumo dizer que para qualquer passo que você dê na sua vida pessoal ou profissional, o autoconhecimento é fundamental. Estou errado ou esse seria o primeiro passo nessa caminhada para ter o seu próprio negócio? Se conhecer, entender quem você é e o que você pode realizar. Esse é o primeiro passo para a vida. Se você quiser ser feliz no seu relacionamento, se você quiser ser feliz profissionalmente, ou se você quiser ganhar dinheiro empreendendo, você precisa saber quem é você, quais são as suas qualidades, quais são suas limitações. Tem gente que se mete em fazer coisas que não vai conseguir, porque simplesmente aquela é uma limitação dele, mas ele viu o vizinho fazendo, a comparação vai destruindo a gente aos poucos. Aí você vê o vizinho fazendo e fala, eu também posso fazer, e na verdade você não consegue, não é o seu perfil, não é o seu temperamento. Então conhecer-se, aliás, Sócrates dizia isso já há milênios, né? Conhece-te a si mesmo. É importante você se conhecer para você poder saber que negócio entrar, que negócio não entrar, porque negócio aparece todo dia. Desde você lavar um carro ou até você vir apresentar um programa, pode aparecer várias oportunidades, mas qual dessa é para você? Uma coisa que eu falo muito é o seguinte, se perder uma oportunidade, o que você perdeu de verdade? Nada, você só ficou onde ficou. Agora, se você entrar numa oportunidade que não era sua, você pode perder 5, 10 anos da sua vida. Então nós temos que saber quem nós somos, qualidades, defeitos, o que a gente consegue e não consegue para poder escolher um negócio. E Thiago, nessa primeira análise, qual seria o perfil de um empreendedor? Porque nessa época que a gente vê de crise, com aumento de desemprego, muita gente pensa, bom, chegou a hora, vou tentar me arriscar no negócio próprio. Que conselhos, que dicas você daria para essa pessoa? Como é que começa? Qual a primeira etapa? Nos últimos 2 anos, eu entrevistei centenas dos maiores empreendedores do Brasil e alguns até fora do Brasil para escrever meus últimos livros.
E uma coisa que eu percebi é que todos eles têm duas coisas em comum. Eles são especialistas em resolver problema e são obstinados. Ele não tem esse negócio, hoje é sábado, eu te retorno na segunda-feira. Isso não existe. Para o empreendedor, não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda. Ele vai descansar, mas não necessariamente é no dia que todo mundo escolheu para descansar, por exemplo, sábado ou domingo. Outra coisa, ele é especialista em resolver problemas. Um dos maiores, como eu sou teólogo, a minha base de formação é bíblica, apesar de não ser religiosa, preste atenção nisso. O maior empreendedor bíblico foi José. Por que José se tornou de escravo hebreu a governador do Egito, na época que o Egito era a maior potência mundial? Porque ele resolveu um problema. Estava uma fome sobre a terra, ele sabia como armazenar os grãos, onde armazenar, por quanto tempo e como vender e distribuir depois. Então, se você é especialista em resolver problema, naquele caso era fome, o governo sempre vem para sua mão. O governo empresarial, financeiro, o que for, inclusive o político, que muita gente que está governando é porque resolveu um problema, né? Foi uma resposta para a sociedade. Então, quem resolve problemas e quem é obstinado, ou seja, invencível, incansável, dificilmente não vai prosperar no Brasil, porque o Brasil é uma terra de oportunidades. O Brasil é uma terra de oportunidades. Se eu for lavar um carro ali fora agora, vão me dar 25, 30 reais por isso, no mínimo. E tem lugares, África e outros lugares, que você pode querer lavar, pode querer trabalhar e não vai conseguir nada. Vamos lá, deixa eu trazer aqui o Daniel Bergamasco também para a nossa conversa. O Daniel acabou de lançar um livro, Da Ideia ao Bilhão, um livro que conta a história, a trajetória de alguns dos chamados unicórnios brasileiros, né? O Daniel daqui a pouco vai inclusive explicar o que é o conceito do unicórnio, essas empresas que atingem $1 bilhão ali em valor de mercado. Daniel, uma pergunta direta para você. Qual é o maior desafio hoje para quem quer montar uma startup no Brasil, um país cheio de amarras, especialmente trabalhistas, né? Temos aí uma legislação trabalhista que amarra não só o empreendedor, como também quem quer inovar. Olá, Silvio, prazer falar com vocês. Olha, tem um ponto bastante importante que é um grande desafio, que é atrair um time, atrair gente pronta para começar a trabalhar numa startup. E olha só, a gente está num país que tem muita gente querendo trabalhar, e por isso muitos vão empreender, mas tem gente querendo trabalhar também em empresas como funcionário, mas falta formação, especialmente na área de tecnologia, e eu não estou falando só de curso superior, vale curso técnico também, muitas empresas precisam de gente, mas área de ciência de dados, área de contabilidade focada mais em startup, então assim, o time, você atrair pessoas qualificadas para começar a sua startup, tem sido a grande dificuldade de empresas, startups que estão começando. No momento, os investidores já perceberam que o Brasil é uma mina de ouro para a nova economia. A gente tem aqui, durante a pandemia, as startups se saíram bem. Essas startups unicórnio, vou explicar direitinho o que são grandes startups, saíram melhor ainda, porque o consumidor quer ali soluções digitais de compra, de experiência, de serviço. Então, dinheiro para investir cada vez é mais comum para empresas de tecnologia. Mas atrair o time já qualificado, bem formado, tem sido uma grande dificuldade. Ô Daniel, eu acho que o grande desafio de todo mundo, de qualquer área que essa pessoa seja, é ser alguém criativo, né? Original, porque a gente tem a impressão, às vezes, que tudo já foi feito, né? E dá para você alimentar, de certa forma, uma criatividade adormecida, ou você é criativo e dane-se, o outro que não vai conseguir sucesso nenhum. Como é que a gente faz para ser criativo? Onde é que estão as boas ideias? Lacombe, excelente a tua pergunta, porque eu acho que esse é o ponto principal para quem está começando um negócio e é o ponto que mais tem confundido as pessoas. Então, as pessoas veem ali, de repente, um negócio que foi criado, a plataforma de aluguéis de imóvel que não tem necessidade de fiador. E as pessoas falam, pô, tá maior sucesso, eu queria ter tido essa ideia, né? Mas aí vai para um ponto que o Thiago está colocado, que é o seguinte, o jeito de você moldar uma ideia de negócio todo não é mais assim, eu tenho uma sacada e aí eu vou fazer e vou procurar clientes para aquele meu negócio genial. É diferente. Eu olho um problema, o Thiago tinha dito, e eu olho assim, essa área é muito ineficiente. E aqui tem um problema sério, aqui tem gente com necessidades que não está sendo atendida. E aí eu vou criando um negócio a partir disso,
e sempre num sistema que isso essas empresas de tecnologia ensinam, mas vale para qualquer empresa, qualquer área. Você faz testes pequenos, gastando pouco dinheiro e ouvindo a resposta do consumidor. Então vamos falar, você quer montar ali uma chocolateria num ponto. Cara, você pode começar vendendo trufa naquele ponto, sem ter uma empresa necessariamente, e entender se existe aquela necessidade. Daí você testa outros. As pessoas têm outro produto que sai melhor. Então as pessoas querem, sei lá, comer um salgado, não um doce. E aí você vai entendendo o consumidor. Então a forma de ter ideia, criatividade é uma coisa maravilhosa. Tem um quê de genialidade ali. Mas o jeito de pensar a ideia mudou. Olha, tem um tweet aqui agora, vamos colocar no telão, uma pergunta de um espectador ou uma espectadora? Um espectador do Aqui na Band, Roberto Oliveira. Burocratização nas patentes, não burocratização. É um dos maiores entraves para o empreendedor no Brasil. Um alô para Camaragibe, Pernambuco, alô para o pessoal de Pernambuco. Bom, esse processo de patente, não sei se o Thiago sente a vontade de falar sobre isso. O Brasil tem processos, muitas portarias, muitas regulações. O Silvio já citou aí a nossa legislação trabalhista, que dificulta realmente a geração de empregos. Eu acho que o empreendedor ele tem que saber lidar com tudo isso. Ele tem que ter uma paciência do cão, né, e saber lidar com pendências, porque sempre é um processo muito longo, né, tudo. Agora, é muito importante, você sabe que eu moro fora do Brasil e a gente acha que porque lá fora neva ou porque lá fora as ruas são mais limpas, que tudo também é lindo e maravilhoso. E não é assim, né? Pode ser que no Brasil tenha um pouco mais de burocracia que o normal e tudo, mas essa é a dificuldade que nós temos que enfrentar para também viver num país de oportunidades. Então, se você está encontrando um problema na burocratização do que você quer, da sua patente, por exemplo, por que não começar com algo dentro do seu perfil que não precise dessa patente agora? Ou então vai aplicando enquanto isso vai correndo, vai empreendendo outra coisa. O brasileiro é especialista em reinventar-se. Então, eu acho que está na hora da gente parar de focar somente nos problemas. É um problema, é burocrático, é chato, dá uma raiva, né? Mas é o Brasil. Enquanto as coisas não mudam, você precisa mudar, porque você com raiva ou sem raiva, o dinheiro vai parar de entrar. Então você muda para continuar produzindo. Só uma correção, é porque o Thiago já esteve comigo tantas vezes no outro programa que eu apresentava, Opinião no Ar, tá? Opinião no Ar. Eu falei o quê? Eu orei o nome do programa. Tudo bem. Porque você, quantas vezes, várias vezes você esteve com a gente lá. Não estou botando a culpa em você, foi um erro meu. Mas, não sei, lembrei dos nossos programas passados. Não tem problema, ato falha acontece. Agora, para o Daniel, eu queria entender, Daniel, você que estudou essas 10 empresas, você elegeu, né, 10 empresas unicórnio brasileiras, quer dizer, começaram com uma ideia, hoje valem mais de $1 bilhão. O que você percebeu de comum em todas essas empresas? Perfeito. As empresas unicórnios são startups que passaram a valer $1 bilhão, como você bem colocou, né? O que acontece é o seguinte, tem um ponto que quando elas eram pequenininhas, todas já estavam sabendo que elas tinham que começar pequena, de uma maneira simples, gastando pouco, mas já pensavam num cenário em que, uma vez que o modelo delas fosse provado, elas escalariam, repetiriam o que elas estão fazendo muitas vezes, até que aquilo fosse grande e resolveria um problema nacional ou até mundial. Então, quando eu citei para vocês a questão de aluguel de imóveis, a gente está falando de burocracia, gente, o Brasil é cheio de burocracia de todas as áreas, né? Então, quando eles desburocratizaram o aluguel, essa empresa passou a resolver um problema nacional e tem uma escala também nacional e ficar uma gigante. Então, tem isso em comum. Nenhuma delas pensou em fazer algo pequeno e aquilo foi crescendo aos poucos. Elas, no começo, é como se tivessem um quebra-cabeça de 10 mil peças e elas sabiam que as primeiras pecinhas demoram para serem encaixadas. Mas uma vez que o desenho fica claro, aí a coisa vai. E o Daniel citou aí um dado interessante, né? Que para você que está pensando em abrir um próprio negócio, primeiro você tem que localizar onde há problemas, né? Para depois pensar em soluções. Thiago, então, no Brasil que a gente tem hoje, né? Um Brasil que vive, como o mundo inteiro vive, uma crise danada provocada pelo coronavírus, pelo vírus chinês. Onde você vislumbra ali, onde você vê problemas nas áreas, das mais variadas que a gente tem aí para negócios, em que há possibilidades boas para as pessoas
se voltarem para isso e pensar em soluções? Olha, problema não falta, não daria para dar lista. Agora, onde empreender, eu posso dizer sem medo de errar, internet. Quem está fora da internet hoje não está empreendendo mais, pelo menos não de uma forma escalável, ou seja, de uma forma que você depois possa realmente faturar de forma sadia e responsável. Então, tem muita dona de casa que faz bolinho, que faz brigadeiro. Esse dia eu estava conversando com minha mãe lá no subúrbio do Rio de Janeiro, explicando para ela isso. Minha mãe adora fazer doce. Falei, mãe, tem duas formas. Você pode vender o doce na internet, ou você pode dar um curso de como fazer doce que um monte de gente vai querer fazer. Esse monte de gente pode ser 50 pessoas só. Mas só essas 50 pessoas vão dar um dinheiro que minha mãe nunca ganhou em 6 meses na vida. Então nós precisamos entender que cada um aqui tem uma história, cada um tem uma experiência que outras pessoas não têm. E se você, por exemplo, se o Lacombe não faz um curso na internet ensinando as pessoas o que você domina, vai vir uma pessoa que não sabe nada, vai fazer com o mesmo nome, vai fazer na mesma linha e vai poluir a mente das pessoas ao invés de vir de um profissional capacitado. Então, Hashtag fica a dica, hein, Lacombe? Hashtag fica a dica. Agora vamos esperar Hashtag o curso somos do sócios. Lacombe, né? Hashtag somos sócios. Já estou preparando meu curso. É Calma. isso aí. Então, assim, por quê? Eu acho que a internet hoje é uma terra de oportunidades para você chegar em pessoas que nunca chegaria, para você escalar seu negócio, para você criar equity no seu negócio, para você levantar, para você mudar a vida das pessoas. Porque hoje o que eu mais recebo aqui no direct de Instagram, YouTube, é: você mudou minha vida. Mas eu só gravei um vídeo, mas é isso que ela precisava naquele dia. Então, eu acho que cada brasileiro precisa aprender mais pela internet e também preparar o seu conteúdo, o seu negócio pela internet. Deixa eu pegar um gancho aqui desse final da sua fala, Thiago, e jogar uma pergunta para o Daniel, que é o seguinte: muita gente ainda tem a percepção, né, Daniel, de que tudo só acontece lá no Vale do Silício. Agora, existe um jeito brasileiro de fazer inovação? É fato que tudo só acontece lá? Silvia, esse teu ponto é o ponto que me motivou a fazer o livro da Ideia ao Bilhão. Porque as pessoas olham ali as grandes experiências ali da Amazon, Uber e outras empresas internacionais, só que aqui no Brasil a gente tem muito negócio inovador, os quais a gente tem que se orgulhar e se inspirar e mostrar que eles revelam para todo mundo um jeito de fazer inovação no Brasil. E aí tem alguns pontos. Um deles é o seguinte: no Vale do Silício é muito comum que as empresas assumam ali 10, às vezes mais anos de prejuízo, queimem dinheiro em escala florestal para arrasar o mercado, arrasar a concorrência, dominar tudo, e depois sim ele vai ser o dono do mercado, com um monte de gente, e aí segue em frente. No Brasil, essas empresas que relatam no livro, que são os 10 primeiros unicórnios brasileiros, elas não têm esse risco tão grande. Então, são empresas mais cautelosas e, em geral, começam a dar lucro com poucos anos ali de existência. Então, não tem esse subsídio ali, não é um salto no precipício tão grande como é em países que, por alguns motivos, têm mais dinheiro, são de fazer isso. Uma outra questão importantíssimo é que é o seguinte: a gente fala de tecnologia e o Thiago falou um ponto, né? Ele falou, quem vende bolo tem que usar a tecnologia. Então, assim, a tecnologia está presente em todos os negócios. Você pode usar ela de uma maneira mais simples, mais lateral, ou ela pode ser a protagonista. Você pode criar um algoritmo ali que ninguém conhecia. No Brasil, mesmo entre essas empresas grandes, em geral, a inovação é no modelo de negócio. E não numa tecnologia foguete que ninguém conhecia, um algoritmo, um segredo ali, uma nova fórmula, como daquele refrigerante, só que produzido para tecnologia. Então, isso tem a ver com, são tantas ineficiências que a gente tem no Brasil para melhorar, algumas lições com prática de gestão, algumas lições de como mudar modelos de negócio, já é possível ter muito impacto. Daniel, a gente vai tentar melhorar um pouquinho o seu sinal, que está picotando um pouco o seu áudio, a gente está perdendo algumas informações e são informações importantes. Eu até queria, depois, vamos ver se a gente consegue voltar o contato melhor com o Daniel. Florianópolis, por exemplo, uma cidade na qual eu morei durante 5 anos, ela tem lá a Tecnópolis, ela tem um polo, quase o Vale do Silício brasileiro, está se concentrando muito lá. São empresas altamente tecnológicas, todas ligadas a investimentos em tecnologia, e é um mercado bem, bem bacana. A gente tem um tweet, é isso? Vamos dar uma olhadinha mais um tweet, o pessoal mandando para opinião no ar, do Beto Valtz. Por que é tão caro abrir uma empresa? Ainda demora 2 meses para abrir um negócio. Complicado. Bom, isso
é uma característica brasileira, né? A gente tem lá os países nórdicos, a gente já citou várias vezes os países nórdicos aqui no nosso programa, né? Pega lá a Dinamarca, né, Finlândia, em 6 dias, 5 dias você abre uma empresa. O próprio dos Estados Unidos. Também. E aqui no Brasil é uma dificuldade. Quer dizer, há a ideia de simplificar tudo isso, mas o processo é lento, né, Thiago? Eu tenho a parte ruim, que é o que a gente está falando, processo lento e um pouco caro, mas se a gente tentar olhar pela parte boa, porque eu sou um mensageiro de boas notícias, eu tento ver boa notícia em tudo. Se a gente olhar pela parte boa, por causa dessa demora, muita gente desistiu de abrir o que não era para abrir mesmo. Porque às vezes eu estou conversando contigo, eu tenho uma boa ideia, falei, vou abrir uma empresa aqui com Lacombe. Se fosse em 10 minutos a gente criava a empresa, que há 2 meses a gente está brigado e agora querendo dar baixa na empresa. Então, realmente, tem muitos empreendedores sendo prejudicados, muita gente boa, que era para estar empreendendo já, prejudicado pela burocracia, pela demora e pelo preço de abrir uma empresa. Apesar também que, olhando pela parte boa, se você não tem um mínimo para abrir, como é que você vai começar o negócio? Né? Da onde está vindo o seu investimento, seu capital inicial? Não estou falando que a demora é boa e nem que o preço é bom, não estou concordando com isso, só estou tentando ver, já que é inevitável, a parte boa é que você consegue pensar melhor se é isso mesmo que você quer. Não, só lembrando que o empreendedor ele precisa ser obstinado. Se você não é obstinado, ou seja, tem certeza, é invencível, eu não vou parar. Porque quantas vezes eu já caí, levantei e continuei. Se você não é obstinado, negócios não são para você. Empreendedorismo não é para você. Eu acho que a parte boa, uma coisa que você tinha ressaltado, muito elucidativa do caso, do exemplo da sua mãe, é que basicamente com isso aqui, você consegue se tornar um empreendedor hoje, né, Thiago? Então, assim, um custo inicial baixíssimo. Se você tiver uma boa ideia e você usar, a fronteira digital é a próxima fronteira, né? Se a gente pensar no 5G, que deve chegar no ano que vem, quer dizer, isso deve dar um outro salto. E por causa dos aplicativos que terceirizam, por exemplo, o pagamento, etc., não necessariamente você precisa ter um CNPJ. Então, a dona de casa que está me assistindo e gostaria de vender as suas rendinhas, sua costura, ela podia vender via um aplicativo, um marketplace, um aplicativo de pagamento e vai receber na sua conta bancária tranquilamente prestando seu serviço. Então, eu acredito que nós estamos vivendo o melhor momento de empreender no Brasil. Vou te falar uma coisa, a gente está atravessando um coronavírus há meses e o dinheiro está girando normalmente no país. Está todo mundo empreendendo. E as pessoas aprenderam a empreender de dentro de casa. Então, olhe para a internet, vai com fé, vai com obstinação que vai dar certo. O Thiago, tem uma questão que, para além do que a gente está falando sobre empreendedorismo e tal, que você também trabalha, o Lacombe citou aqui no começo do programa, você trabalha inclusive com gente famosa, que é o lado emocional das pessoas. Você tem 7 livros publicados, não é isso? Isso. Quando é que surge aquele trigger, aquele gatilho que a pessoa fala assim, ó, tá na hora de mudar, tá na hora de pensar, de arriscar? Quando é que acontece isso daí? Olha, os seres humanos, geralmente, eles não são treinados nas emoções. E eu não preciso nem falar para te ofender. Se você estiver falando e eu mexer a boca assim, ó, você vai falar, isso, Thiago, você vai criar todo um preconceito, toda uma concepção minha, vai ficar contra mim. Quando eu sair daqui, você vai falar mal de mim só porque eu mexi a boca de uma forma desdenhando. Assim são nossas emoções. Então, o ser humano que não é treinado, ele não vai conseguir ganhar dinheiro, ele não vai conseguir ser feliz nos relacionamentos, treinado nas emoções. As emoções é a área da sua vida que comanda toda a outra, inclusive a espiritual, inclusive a financeira, a familiar, relacionamento conjugal, criação de filhos. Nós precisamos estar com as emoções organizadas e isso é uma dificuldade. Eu acredito que todo empreendedor que é obstinado, tem fé que vai acontecer. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, não estou vendo meu negócio dando certo, mas eu tenho certeza que vai dar fé. Se tiver as emoções no lugar, porque vai ter gente que vai se levantar falando mal, vai ter hater na internet dizendo que não vai dar certo, vai ter familiares falando assim, deixa isso pra lá. Se você tiver as emoções no lugar, você vai estar blindado para não desanimar diante desses ataques emocionais que acontecem. Ontem eu estava dando uma palestra e falei o seguinte, quem já foi assaltado? Um monte de gente levantou a mão. Quem foi assaltado e depois saiu para assaltar só de raiva? Ninguém. Você não assalta os outros só porque foi assaltado, mas nas emoções a gente faz. No mundo real a gente não faz porque sabe que é errado. Nas emoções, se você me ferir, eu te firo. Se você desdenhar, eu te desdenho mais ainda. Se você falar mal de mim, aí eu publico no meu Instagram contra você. Ou seja, chegou o momento da gente partir para a não violência emocional. Primeiro, para ser feliz.
Segundo, para melhorar o mundo. E terceiro, porque a oportunidade financeira está nas emoções também. Legal, daqui a pouquinho o Daniel já está de volta com a gente. Deixa eu perguntar para o Daniel o seguinte, quando a gente pensa ali em abrir um negócio, nem sempre a gente tem todo o conhecimento profissional para aquilo ou não tem a grana toda, então precisa criar ali uma composição societária, né? Conseguir sócios. E aí como é que a gente faz na hora de escolher os sócios, Daniel? O Thiago pode falar um pouquinho disso também, porque abrir um negócio com amigos ou com parentes, não sei, todo mundo fala, peraí, negócio, né? Família à parte, amizade à parte, como é que fica? Como é que você faz para definir quem é o melhor sócio para você? Isso é importante pelo seguinte, normalmente nós somos amigos de quem é parecido com a gente, né? De quem tem uma vivência parecida, às vezes até uma formação parecida. No livro eu conto histórias ali de empresas que têm muito sucesso hoje, que foram fundadas por empreendedores que nem se conheciam. E um foi um líder ali, quis empreender na área bancária, por exemplo, e foi procurar pessoas ali complementares a ele. Então, cada um representando ali um pilar ali daquele negócio. No caso dessa empresa financeira, que eu estou citando, que é um unicórnio gigantesco, é uma pessoa, o empreendedor, ele tinha um conhecimento de negócios e de investimento, ele precisava de alguém da área de cartão de crédito e de alguém de tecnologia para criar. E foi atrás, nem conhecia. Então, a primeira coisa é pensar numa diversidade ali de aptidões, de conhecimentos, isso é importantíssimo. E tem outra coisa também que muita gente se esquece, que são as cláusulas de saída, sabe? Você pensar, até em casamento se pensa em contrato pré-nupcial e muitas vezes na empolgação do empreendimento é preciso pensar ali, poxa, e se alguém depois tem outra oportunidade na vida, e se acontece, assim, o que mais quebra negócio no Brasil é sócio. Eu estou falando isso para você a partir de uma extensa pesquisa ali que eu fiz pro livro e é o que eu mais ouvi de quem trabalha ali diretamente com empreendedores. O que mais quebra negócio é sócio. Não é cliente, não é fluxo de caixa. Essa é a principal chaga ali que afunda um monte de ideia boa. Legal. Eu sou muito amigo do pessoal da Brasil Paralelo, que é uma baita produtora de documentários, né? Henrique, Lucas e Felipe, são muito complementares e são amigos desde sempre, mas deu certo. Então, há possibilidade também. Thiago quer falar um pouquinho sobre o que disse o Daniel. Excelente o que o Daniel falou e só pegando um gancho dele mesmo, a gente tende a se relacionar com quem é parecido com a gente. Mas, por exemplo, se o CEO tiver o mesmo temperamento que o CFO, que é quem cuida das finanças da empresa, vai dar errado, porque o CEO tem que ser agressivo, o CEO tem que entrar para o comercial, ele tem que organizar a empresa. E o CFO ele precisa ser analítico, paciente, tranquilo, para fazer as contas, segurar os projetos, calma, isso agora não, e tudo. Então, primeiro, destaco a questão dos temperamentos. Por que esse trio deu certo, apesar de serem amigos? Provavelmente, temperamentos diferentes, porém valores iguais. Sim, o que não pode mudar entre os sócios são os valores. Se eu tenho um valor de não mentir, que é um valor que eu tenho, e meu sócio é um mentiroso, não vai durar um ano. Agora, eu sou dominante de temperamento, eu vou para cima, eu falo alto, eu corro atrás, vamos vender, vamos fazer. E quem cuida das minhas finanças já é completamente ao contrário. Fala assim, Thiago, vamos só com calma nisso aqui, eu fiz as contas aqui, ele tem todo um jeito para falar, todo devagar, porque senão ele ia falar, vamos fazer junto, e quebrava os dois juntos. Então, muito importante temperamento e valores. Alguém quer fazer uma colocação ou posso chamar um tweet aqui? Eu só queria pegar carona nesse ensejo, nesse tema também, porque uma das coisas que o Daniel relata, né, nas entrevistas, no livro, é justamente sobre a diversidade no ambiente de trabalho. Você comenta que isso é muito importante, né? Às vezes, diversidade de gênero, de origem, de raça. Como isso, e que isso agrega valor para a empresa? Isso é um tema que sempre volta, é recorrente, é muito recorrente hoje em dia. Eu queria que você explicasse por que isso é importante numa startup e depois numa empresa que cresce, obviamente. Amanda, perfeita a colocação. Isso é importante, acho que em qualquer empresa, mas especificamente nessas startups que se pretendem fazer um impacto no Brasil inteiro, elas querem falar com vários tipos de público. Elas não querem vender só para jovem, elas também querem vender para velho. Elas não querem vender só para branco, elas também querem vender para negro. Elas não querem vender só para as pessoas do Sudeste, elas querem ir para o Nordeste. Então, o que elas observam é que trazer gente de vários lugares, além de aumentar o número de ideias, de vivências, de situações, tem como resultado chegar também ao público mais diverso.
E aí eu acho que, assim, diversidade tem vários pontos. Se você olha as startups, a diversidade regional até que ela existe. Você tem, entre as empresas que fundaram unicórnios, tem baiano, tem cearense, tem paranaense, mineiro. Agora, diversidade de gênero, por exemplo, assim, em geral é homem, tem pouquíssimas mulheres. E diversidade etária é um ponto muito importante. Cada vez mais startup não é coisa só de molecada. Elas percebem que para elas terem ali, assim, para elas serem mais parrudas, elas precisam trazer gente de empresas tradicionais e que conheçam ali, tenham um conhecimento sólido do financeiro, da tecnologia. Até porque essas empresas se pretendem ser grandes, elas são pequenas no começo. Então tem que ter gente especializada em empresa grande. Tinha um momento em que se achava que inovação era igual o programa de culinária na TV, que a torta que deu errado vira torta desconstruída, sabe? Então parece que inovação é qualquer coisa. Não, conhecimento é fundamental para a inovação. Vamos dar uma olhadinha aqui no Twitter, acho que uma pergunta de um espectador ou uma espectadora. Diego, infelizmente, nas cidades menores, né, no interior, para empreender, a burocracia triplica, pois já envolve politicagem e, por fim, atrasa o desenvolvimento. Será que é verdade isso? Numa cidade menor é mais complicado, porque tem os feudos, né? Se for algo presencial, que é o que eu não aconselho hoje, sim. Quanto mais escondido você tiver, mais problemas você vai ter. Mas hoje a internet, ela quebrou as fronteiras geográficas. Então você pode estar na cidade do interior que for, que pela internet você pode se tornar um gigante, né? Então, o que eu estou aconselhando é, se você vai começar um negócio do zero, se você já tem um restaurante, não tem jeito, vai ter que continuar aberto. Mas se você vai começar do zero, por que você não começa algo pela internet que não importa a sua origem, não importa se você fez quinta série ou fez terceiro grau, não importa se você está lá no interior, na capital, a internet é para todo mundo, é democrática, entrou, se souber usar, se souber fazer, vai dar certo. Então, o conselho que eu daria para o Diego, né? Foi o Diego que mandou? É o seguinte, vai para a internet. O que você quer vender? O que você quer fazer? O que você quer ensinar? Qual o conteúdo que você tem? A internet vai quebrar essa barreira geográfica e você vai sair dessa burocracia. Eu tenho uma questão aqui para o Thiago e também para o Daniel. Aliás, só antes, deixa eu concordar contigo, porque no meio dessa pandemia, o que eu comprei, a experiência empírica aqui, tá? O que eu comprei de coisa pela internet e chegava em casa e quando eu olhava o DDD, eu falava assim, meu Deus, da onde veio? Exato. É claro que a gente tem as gigantes de logística, mas é curioso você ver que vieram de cidades pequenas, gente que, como você acabou de falar, empreendeu e pensou na internet. Mas, Thiago, Daniel, tem uma questão interessante que eu acho que nós estamos na era da Big Data, né? Na era os números falam, os números contam histórias. E especialmente para quem está pensando também em começar um negócio. Então, a minha pergunta aqui, eu queria colocar a questão da pesquisa. O quão importante é você pesquisar antes de começar? Qual é o teu público? Qual é o teu negócio antes de colocar o pé para fora? Apesar de eu não ser uma pessoa matemática, assim, eu não sou apegado à matemática, não é o meu perfil, mas eu reconheço como empreendedor e como mentor de pessoas que estão empreendendo que sem pesquisa, sem estatísticas, você não avança, ainda mais na internet. Então, quando eu vou lançar um vídeo no YouTube, quando eu vou lançar um curso, quando eu vou lançar um livro, eu pesquiso o que as pessoas esperam do Thiago Brunet. Qual o assunto que elas consideram que eu domino mais? Porque tem coisa que você acha que sabe, mas o teu público gostaria de te escutar falando de outra coisa, porque foi aquele vídeo daquele assunto que mais ensinou, mais tocou o público. Então, pesquisas e estatísticas vão te dar destino. O que fazer, como fazer, por que fazer, com quem fazer. É muito importante, então, você levantar... o Lacombe vai entrar agora no curso online. Ótimo, eu compraria. Só que eu preciso saber o seguinte... para investir no curso dele, eu preciso saber quem quer escutar o Lacombe, qual assunto que querem escutar, qual a faixa etária que escuta o Lacombe, qual é o perfil de pessoas, são empreendedores, são pessoas politizadas, não politizadas, são pessoas acima de 50 anos, são pessoas abaixo dos 20, isso é muito importante. Quanto mais detalhe na pesquisa, mais sucesso na execução do projeto. Sabe que antes de fazer jornalismo, eu estudei estatística, né? Fiquei 1 ano na faculdade e havia várias piadas que são até populares, né? Podia ter ficado rico, hein, Lacombe? Não era minha. Cálculo integral, álgebra linear, não era minha. Mas o estatístico é aquela pessoa assim, você comeu um frango, né? Um galeto inteiro. Eu não comi nenhum. Nós dois juntos comemos meio galeto cada um.
E o estatístico é aquele cara que morre afogado num lago com meio metro de profundidade média. É óbvio que ele morre afogado na parte mais funda. Então, eu sou a favor dos números, das pesquisas, mas a gente tem que ter certo cuidado sempre para saber analisar. Não adianta você receber aqueles números e secamente decidir. Daniel, quer falar um pouquinho sobre isso? Pesquisas, estatísticas? O Lacombe é o raro caso de jornalista que é bom em matemática, então. Não é uma coisa muito comum. Eu fui empurrado para esse curso pelo meu pai. Eu não o perdoei durante muito tempo por isso. Não, o que eu acho importante dizer é o seguinte, quando a gente fala de tecnologia, de Big Data, às vezes pode parecer que isso é algo muito distante, que está só na mão de grandes empresas com muito dinheiro. Em menores proporções, você tem uma série de aplicativos, de plataformas que te oferecem até de graça ou por um baixo custo a chance de fazer isso que o Thiago está dizendo. Então, olha, ferramentas de analytics, né, ferramentas de análise de dados, e as próprias redes sociais te mostram. O importante é você ter a paciência e o interesse de olhar para aquilo, ver como os dados se comportam e traçar um perfil da realidade. E aí vocês já tinham falado antes aqui em conhecimento, vamos lembrar que hoje as escolas de negócio, as melhores escolas de negócio do país, têm um monte de conteúdo sobre empreendedorismo de graça na internet. Então, está muito acessível para as pessoas. Aquilo que antes era um conhecimento lá do Vale do Silício, que você tinha que fazer um MBA de R$1 milhão para poder trazer para cá, hoje está muito mais disseminado. Então, é uma oportunidade grande para o empreendedor que, antes de sair fazendo, precisa realmente pesquisar e conhecer. Amanda. Não, eu quero fazer uma pergunta, uma colocação aqui para os dois, né, para o Thiago e o Daniel, imaginando nessa nova fronteira, a era digital, como é que isso vai mudar as profissões, a empregabilidade, a formação das pessoas, a formação profissional? Eu imagino que do meu filho, que hoje tem 1 ano, vai ser completamente diferente do que foi. Algumas profissões provavelmente não existirão mais, serão extintas. O Daniel tinha falado também sobre essa questão da falta de qualificação, de mão de obra qualificada, a dificuldade em encontrar mão de obra qualificada. Onde é que estão as oportunidades nesse sentido, Daniel? Olha, eu acho que primeiro vale já falar de um ponto que é assim, nessa quarentena, empresas tradicionais aceleraram sua transformação digital. Então, empresas que estavam ainda com aquele modelo antigo, fazendo um comitê para pensar em inovação lá na frente, tiveram que correr com isso. Isso deve trazer ali a substituição de muitos postos de trabalho mais repetitivos. Então, sabe aquela figura, para usar algo mais antigo e quase extinto, que é do ascensorista do elevador? Novos ascensoristas por aí. Eu acho que vale a cada um se perguntar ali e ficar atento ao que está acontecendo. Porque, olha, isso não é só na base da pirâmide, nos salários mais baixos. Tem profissões, inclusive, desde o direito à medicina, a tecnologia ela entra como uma aliada em alguns campos e como uma substituta em outros campos. Então, realmente, isso é muito importante prestar atenção. Agora, o que eu acho que muda é assim, o conhecimento, ele se torna sempre ali necessário renovar. Então, hoje em dia, quando você faz uma faculdade, por exemplo, é como se instalasse um software ali que você tem que toda hora baixar a versão 2.0, 3.0, 4.0. Você pega as empresas mais inovadoras, um ponto que eu achei interessante, essas empresas devoram livros, por exemplo. E aí eu lembro que eu comentei com meu pai e ele falou assim, poxa, mas livro é uma coisa tão antiga, né? Você pensa assim, cara, tem empresa que no processo seletivo você tem que ler livros para fazer relação, mostrar a sua interpretação sobre aquele assunto. Então, eu acho que a primeira coisa, como se preparar dessa forma, sabendo que o teu conhecimento vai ter que ser sempre renovado, como num celular ali, que você tem que baixar toda hora a nova versão do programa, o que você aprendeu vai ter que ser a mesma coisa. E olha, eu estudei também, antes de me formar em jornalismo, processamento de dados. Como se chamava, ainda fiz psicologia. O lado B da Kombi, né? A gente está descobrindo várias coisas hoje. Como se chamava antigamente a tecnologia da informação. E quando eu entrei na faculdade de processamento de dados, na PUC do Rio, a gente chegava e havia um certo preconceito contra os alunos daquele curso, porque muitos achavam que a gente ia eliminar um monte de emprego, porque os computadores iam tomar, em década de 80, isso, né, iam tomar conta de tudo, e esses argumentos eram rapidamente rebatidos pelos professores e por nós, dizendo o seguinte, mas peraí, e todos os empregos que vão ser gerados pelas pessoas que vão desenvolver as máquinas?
parte hardware, o software, os programas, né? As estruturas para tudo isso funcionar. Então, há naturalmente, né, Tiago, uma migração de mão de obra de tempos em tempos, não tem como escapar disso. Exatamente. E a gente tem que pagar o preço da atualização. Como o Daniel bem falou, chega uma hora em que você precisa atualizar, apertar o botão F5. Eu não sei se ainda é o F5. Eu acho Na minha época era o F5. Eu tomei horror a computador por causa desse curso. A gente está precisando se atualizar. Dar uma atualizada. A gente tem que dar uma atualizada. E, por exemplo, eu tenho 4 filhos. Eu, sinceramente, falo bem sinceramente, eu não faço planos, não tenho sonhos dele. Eles vão fazer faculdade e vão entrar para Harvard, vão fazer tal coisa. Não tenho isso. Eu prefiro muito mais que eles, logo na adolescência e juventude, comecem a empreender na internet. É o que eu prefiro. Eu não estou desfazendo do terceiro grau, do ensino superior. Acho que tem que fazer, se pode e tal. Eu fiz. Que se eles quiserem fazer, podem fazer. Mas antigamente era uma decepção para o pai se o filho não fosse para a faculdade, era uma tragédia. E hoje em dia, os grandes empreendedores, isso começou no Vale do Silício, com Steve Jobs, com todos os outros que vieram montando empresas bilionárias sem sequer terminar a faculdade. Daniel, o Daniel trouxe uma questão aqui interessante agora há pouco, quando ele falou assim que o problema não é o cliente, o problema não é o fluxo de caixa, o problema na maioria das vezes é o sócio. Mas, por outro lado, pelo pouco que eu estava lendo aqui um pouco, Daniel, para fazer esse programa, para entender um pouco do universo que vocês estão estudando há tanto tempo, o Thiago, você, esse ano de 2020 teve um boom de fusões, de aquisições relacionadas a startups. Salvo engano, passou de uma centena, né? Como é que fica, então, eu tenho um negócio, uma startup de sucesso e, de repente, eu decido fazer uma fusão. Explica um pouco é controverso de alguma forma? Olha, nem sempre é fácil mesmo. Eu até diria, deixa eu corrigir, não é que nem sempre é fácil. Em geral é difícil. As empresas grandes que estão adquirindo, você tem as fusões e as aquisições, né? Nas aquisições, em geral, elas querem o time. Em geral, elas não querem aquela tecnologia já desenvolvida. Elas querem já colocar para dentro aqueles profissionais que já estão lá, fazendo algo azeitado para poder rapidamente avançar. Uma área em que isso aconteceu muito, inteligência artificial. Toda empresa grande hoje em dia precisa ter uma área de inteligência artificial, então as startups dessa área foi feito a rapa, assim. Muita startup foi adquirida. Agora, tem algo importante no que você disse, que é o seguinte, dentro da fusão, para que todo mundo continue tendo não só o olhar de dono, mas sendo dono de fato, é preciso combinar muito jogo. É preciso combinar o papel de cada um e é preciso também diferenciar, quando existe fusão, o boné de sócio e o boné de profissional. Então não é porque a minha startup se fundiu com a sua e eu tenho ali 10% das ações e você tem 15% das ações, que necessariamente a gente tem que desempenhar tal papel na execução. Então é importante que no dia a dia tenha a diferença, o comitê dos sócios e maneiras ali, existe até consultoria para isso, né? Para preparar as substituições, como vai ser, o conselho manda como, quem que decide quem sobe, quem desce, e tem empresa que fundiu e que deu muito errado ali no começo e um dos lados resolveu sair e ficar só de sócio e hoje em dia o outro lado ficou ali, a empresa cresceu muito e está todo mundo contente. A gente vai direto para a redação do Rede TV News. O IBAMA determinou que as brigadas de combate a incêndios florestais interrompam os trabalhos em todo o país a partir da meia-noite de hoje. Quem tem as informações é a Estela Freitas. Boa tarde, Estela. Boa tarde, Lacombe, a todos. Essa ordem partiu da Diretoria de Proteção Ambiental. Um ofício assinado pelo chefe do Centro Especializado Preve Fogo determina que todas as brigadas retornem às bases de origem, inclusive as que trabalham no Amazonas e no Pantanal. Hoje, o IBAMA divulgou um documento que fala em indisponibilidade financeira para fechar o mês de outubro. E uma outra notícia, agora há pouco o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou a volta às aulas regulares presenciais, mas só para alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas da cidade. O retorno será no dia 3 de novembro. Crianças e adolescentes do ensino infantil e fundamental continuam apenas com as atividades extracurriculares nas escolas, além das aulas online. De acordo com o inquérito sorológico apresentado hoje, 13% de estudantes e professores da capital paulista já foram contaminados pelo novo coronavírus. Mais informações no nosso portal redetv.com.br e no Rede TV News às 7h30 da noite. Uma boa tarde a todos. Opinião no ar está chegando ao fim. Eu gostaria de pedir então ao Thiago, depois ao Daniel, considerações finais para quem quer empreender. Qual é o último recado que você deixa, Thiago?
Olha, aprenda com quem já deu certo, com quem já está lá. Muita gente, o problema da internet também, o perigo é que tem muita gente que não fez nada e está tentando ensinar na internet. Então eu posso te dar um filtro bom, independente da sua religião, vai na Bíblia. 2000 anos está dando certo, ali tem história de grandes empreendedores, pessoas que começaram do zero e formaram um grande empreendimento. Tá? E pega pessoas que estão hoje, né, contemporâneos nossos, que estão aí fazendo história. Como eles chegaram lá? Quais foram os valores? Qual o nível de obstinação, de fé ele teve? Com quem ele se conectou? Porque a tua rede de contatos é muito importante para você dar o próximo passo. E principalmente, busque sabedoria para tomar decisões. No final das contas, seja no teu relacionamento, na tua família, nas tuas emoções ou nos teus negócios, são as tuas decisões que criam o seu futuro. Daniel, rapidamente, considerações finais. Busque informação, aprendizado, assista a Rede TV, leia jornal, entre em portais na internet para ver o que está acontecendo ali na nova economia, leia livros, porque, cara, sair fazendo, isso ficou meio para trás, sabe? Você tem que estar muito informado para não dar passo em falso. Daniel, gostei muito. Assista a Rede TV, assista a Opinião no Ar. Muito obrigado pela sua participação, Daniel. Tiago, muito obrigado pela participação. Obrigado, o Opinião no Ar volta amanhã, 11h50 da manhã. Até lá.